Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Essa é a nossa série, Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos o estudo dessa obra e estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Continuamos o item Causas anteriores das aflições. E dessa vez estudaremos os subitens 9 e 10, os dois últimos subitens deste item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Composição desses itens: o item 9 é composto por 2 parágrafos e o item 10 é composto por apenas um parágrafo. No item 9, nós vemos pela primeira vez no Evangelho segundo o Espiritismo a classificação das aflições. Quais são os tipos das aflições que nós vivemos? Estão descritos nesse item 9. E no item 10, ou subitem 10, dado que estão dentro do item, né, causas anteriores das aflições, o subitem 10 conclui o item, encerra o item, portanto, traz a conclusão das causas anteriores das aflições, caracterizando de modo bem claro o papel das aflições em nossas vidas. Para pensarmos naquela ideia que nós sempre temos explorado, a ideia de continuidade entre os textos, nós aprendemos até agora, aqui com o capítulo 5, nos itens anteriores, das causas anteriores e até mesmo das causas atuais das aflições, que nós mesmos somos a causa de nossas aflições. Por isso, essa causa é justa, porque nós a provocamos. Mas ainda falta notar que nem sempre uma aflição decorre de uma falta que nós cometemos. Desse modo, vamos ver essa situação especial ser descrita nesse item, ao mesmo tempo em que teremos mais informações para entender melhor as aflições. Então, essa é a ideia de continuidade. Embora sejamos sempre nós mesmos as causas de nossas aflições, sejamos sempre os responsáveis pelas aflições, nem sempre elas vêm porque nós cometemos uma falta. Existem situações especiais em que existe algo mais. Portanto, vamos então ao nosso primeiro parágrafo, o parágrafo já do item 9, para podermos explorar essas ideias que acabamos de resumir. Separamos aqui o item 9 em 4 partes ou em 4 informações bem importantes para o nosso estudo. A primeira delas é justamente essa que nós citávamos há pouco, que nem todo sofrimento vem de uma falta cometida pelo espírito. Muitas vezes, esses sofrimentos não são aquilo que nós chamamos de punições. Muitas vezes, eles são simples provas que o espírito busca para concluir a sua depuração ou para abreviar o seu progresso, para progredir de forma mais rápida. No segundo ponto, que nós destacamos, sempre ali com o numeral 2 em Romanos, destacado em amarelo, a informação é que a expiação pode muitas vezes servir como prova, mas o contrário nem sempre acontece. E basta lembrarmos o estudo de itens anteriores, que diziam que as expiações, às vezes, são impostas a espíritos endurecidos. Provas e expiações são sempre sinais de inferioridade, já que espíritos perfeitos não necessitam passar nem por provas, nem por expiações. Terceira informação, em destaque, no nosso parágrafo, um espírito pode solicitar uma missão. Quanto mais rude a luta, maior o mérito desse espírito em vencê-la. Bom, então como reconhecemos essas pessoas que estão em missão? Elas são pessoas de instintos naturalmente bons, que parecem nada trazer de mal, mesmo de vidas anteriores, e que sofrem resignadamente, como cristãs, as maiores dores que nós podemos observar aqui na Terra. Essas são as informações no nosso terceiro ponto aqui do parágrafo. E no quarto e último ponto, nós vemos a informação de que expiações são as aflições que provocam queixas e revolta contra Deus. Obviamente, por parte de quem as vive.
não é? Muito bem, nesse parágrafo, então, nós vemos os 3 tipos possíveis de aflições caracterizadas, 3 tipos de aflições que os espíritos podem viver aqui na Terra, no planeta Terra. Provas, expiações e missões. Todas elas trazem algum tipo de desconforto ao espírito. Caracteriza-se, então, a expiação, como nós vemos aqui no parágrafo, justamente por essa revolta e pela revolta contra Deus e por essa reclamação que o espírito faz quando está vivendo esse desconforto. Então, se a gente quer saber, não é? Se estamos vivendo uma expiação, basta observarmos se estamos em revolta e se estamos reclamando. Quanto mais dura é essa revolta e mais dura essa reclamação, mais provavelmente essa expiação é imposta pela providência divina para nós que estamos ainda sem entendê-la. A missão é caracterizada pela resignação que o espírito tem diante daquela prova. Apesar da prova, apesar da missão sendo vivida, melhor dizendo, né? Apesar de viver a missão, de viver a dificuldade, o espírito é resignado e responde bem àquele momento, se comporta bem, sem reclamação e sem revolta, principalmente. E aí, se quisermos explorar um pouquinho a ideia de provas, esses momentos em que uma dificuldade chega em nossas vidas, justamente para que nós provemos, para que nós passemos em um teste, esse é o sentido da palavra provas, não é? Diante de um conhecimento que nós já adquirimos, da honestidade, por exemplo, só para citarmos um exemplo, chega uma grande quantia em dinheiro, por exemplo, que não é nossa, não nos pertence. Pode ser uma prova. Se nós já somos honestos, nós devolveremos. Se nós ainda estamos desenvolvendo a honestidade, nós ficaremos tentados a ficar com o dinheiro e viveremos um dilema. E se nós somos completamente desonestos, nós não pensaremos em nada, né? Ficaremos com esse dinheiro. É uma prova que o espírito vive para que ele saiba o grau de evolução em que ele está diante dessa virtude chamada honestidade. Então, as provas são incômodos da vida que o espírito vive, com mais ou menos dúvidas, mais ou menos revolta e mais ou menos reclamação. Exatamente como nós vemos no segundo parágrafo desse item 9, que nos diz: sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução. Aqui a palavra prova está no sentido diferente desse que nós estamos estudando, né? Não é prova no sentido de um teste para o espírito, é no sentido de que a resolução do espírito foi provada, né? Foi atestada, o que é sinal de progresso. O espírito provou que ele tem uma forte personalidade que decidiu viver aquela experiência. Bem, conclusão desses 2 parágrafos, então, do item 1. Nós podemos ver que não existe um limite rígido e bem traçado entre o que é uma prova e o que é uma expiação. Isso depende muito de como o espírito atravessa essas situações difíceis na vida dele. Agora, entre a prova e a expiação e a missão, aí sim, aí os limites são mais claros um pouco. Nós separamos muito bem espíritos missionários aqui na Terra, conhecemos muitas pessoas assim, nem vou citar os mais famosos do espiritismo, nós temos pequenos missionários aqui no nosso dia a dia, pessoas extremamente alegres, pessoas muito de bem com a vida e com Deus, e que vivem missões duríssimas, com fé, com dedicação e com perseverança. São donas de casa, trabalhadores, pais de família, filhos que cuidam de seus pais, de irmãos e assim por diante. São pequenos missionários do nosso dia a dia, não é? Que são lições para nós o tempo todo. Então, entre provas e expiações não há limites muito claros entre umas e outras. O que nós temos aqui no parágrafo, então, são esclarecimentos que servem como base para que cada um faça a análise de si mesmo na situação em que vive e, assim, procure a melhor forma de progredir. É isso que nós temos aqui como conclusão desse item no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos reclamando demais, o nosso nível de progresso está inferior. Se nós estamos vivendo
e uma situação difícil, reclamando pouco, tentando compreendê-la, o nosso nível de progresso já é maior. Talvez seja uma prova e não mais uma expiação. Talvez nós possamos identificar assim as provas e as expiações no final das contas, não é? As expiações, a reclamação, a revolta, a incompreensão. As provas, a busca por atravessá-las bem na medida de nossas forças. E as missões, as pessoas que estão plenamente tranquilas, ou mais plenamente tranquilas possível diante dessas provas, continuam confiando em Deus, na providência divina, e levando a sua vida muito bem adiante, buscando todo o progresso possível. Vamos então ao subitem 10, um parágrafo só, que encerra aqui o nosso item. Dividimos em 6 partes. Primeira parte do subitem 10, informação muito importante. Só os espíritos puros chegam à felicidade completa e aos mundos ditosos. Já vimos essa condição dos mundos ditosos em estudos anteriores, principalmente especialmente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém não nos acompanhou até agora, pode retomar esses estudos aqui mesmo no nosso canal e acompanhar o estudo do capítulo 3, que vai falar a respeito desses mundos ditosos. Temos aqui também o exemplo do navio, não é? Somos como pessoas que estão no navio, que têm doenças, a peste, esperando desembarcar em uma cidade com ares novos. É uma comparação que Kardec faz aqui nesse parágrafo. Na sequência, o item 2 diz que as reencarnações são os meios, as escolas que purificam o espírito através dessas provas, dessas expiações, dessas missões. No item 3, nós vemos, ou na nossa terceira marcação, nós vemos que as provações só trazem progresso quando bem suportadas. Então, é um alerta para todos nós, não é? Suportar bem as nossas aflições para que consigamos progresso através delas. Quarto ponto, as expiações apagam e purificam as faltas. E depois, na sequência, nós temos a comparação das expiações com o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Então, entre esses dois itens, 3 e 4, uma diferença, né? As provações só trazem progresso quando são bem suportadas. Se vivo uma prova, devo suportá-la bem, devo atravessá-la bem e tomar as melhores atitudes que estiverem ao meu alcance para que elas tragam o progresso para mim. Fazer o bem, mesmo que às vezes eu não queira, mesmo que às vezes eu julgue mais conveniente não fazer o bem. A provação está bem suportada. As expiações são aqueles momentos em que nós temos que ter a consciência de que ela é um remédio que limpa e cura a ferida. A diferença entre as duas, nas provações eu tenho muitas atitudes que eu posso tomar, pelo que vemos aqui, não é? Nas expiações, às vezes, o sofrimento vem de certa forma que eu não tenho muito o que fazer para abrandá-lo. Mas aí eu tenho que ter consciência de que esse amargor é o amargor de um remédio que eu preciso para curar a doença que eu tenho. Marcação 5, né? Nosso quinto destaque aqui, no subitem 10. Quanto maior o mal, mais enérgico é o remédio. Consciência disso, de que se estamos sofrendo bastante é porque a nossa falta também foi grande. Sexto e último ponto, quem sofre muito deve conhecer que errou muito, exatamente o que dissemos, né? E que o remédio está fazendo efeito, que o remédio está começando a funcionar. Paciência, resignação para aproveitar o sofrimento e não precisar recomeçar. Aqui nós colocamos todos os destaques desse parágrafo 10. Então, para retomarmos, ou desse subitem 10, melhor dizendo. Para retomarmos e encerrarmos o nosso estudo de hoje, lembremos, aqui do subitem 10, apenas os espíritos puros são completamente felizes. Nós temos algum tipo de felicidade aqui na Terra, mas não a felicidade plena. Reencarnamos para nos purificar, para progredir e aprender a agir no bem. As aflições são, portanto, remédio que nos cabe aproveitar. Lembrando sempre dessa ideia de proporção. Aqui, não, essa definição de uma aflição, como nós devemos entendê-las? As nossas aflições, os nossos sofrimentos. São remédios que Deus oferece
para que nós possamos, então, nos curar. São muitas vezes a prova que o espírito precisa da sua própria, do seu próprio progresso, para que ele consiga também seu próprio progresso. Lembrando sempre a ideia de proporção: quanto maior a dor, mais grave a falta que cometemos. Quanto maior a missão, maior o mérito do progresso. Nós vemos essas ideias aqui. Quanto mais amargo o remédio, mais grave a doença que temos que tratar. Estando cientes disso, atravessaremos melhor os nossos momentos de provas, os nossos momentos de aflições, e certamente aproveitaremos essas situações, que são situações próprias de um mundo de provas e expiações. Terminamos o item causas anteriores das aflições, terminamos esses itens que tratam sobre as causas das nossas aflições, que nos dizem que somos a causa de nossa própria aflição e que Deus as permite para progredirmos. Por isso elas são justas e úteis. E isso acontece, esse nosso progresso acontece de forma mais ou menos lenta, dependendo do modo como o qual lidamos com essas provas, com essas expiações, com essas aflições, ou mesmo com nossas missões. Precisamos, então, entendê-las e entender a nós mesmos para tirar proveito quando estamos vivendo cada um desses momentos difíceis da nossa existência. E assim, desse modo é que nós vamos transformar as nossas aflições em experiências úteis e enriquecedoras para o espírito imortal. E assim, então, queridos irmãos e irmãs, nós terminamos esse item causas anteriores das aflições. Esperamos que tenha sido de proveito para todos nós. Convidamos os queridos amigos para a continuidade do nosso estudo. Deixamos o nosso fraterno abraço e, como sempre, os nossos votos sinceros de que Deus nos abençoe e que esteja conosco hoje e sempre.